Então, vamos lá. Boa noite. Eu sou Camille, sacerdotisa de Hecate. Eu atuo com a linhagem de Hecate aqui no Templo Solares há mais ou menos uns 6 anos. E foi solicitado, então, que a partir do ano passado eu começasse a ministrar algumas aulas, levando conteúdos sobre a deusa Hecate, de uma maneira mais simples, uma maneira que as pessoas tivessem mais acesso à informação e tentando trazer isso para o nosso cotidiano, tá? Como eu falei, vocês podem interromper, pode perguntar, fiquem à vontade. Se quiser esperar perguntar no final também não tem problema. E o objetivo aqui é justamente esse, trazer a informação de uma maneira mais cotidiana. Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre o papel das chaves de Hecate. Para quem não assistiu a aula semana passada, nós falamos sobre os conteúdos sobre a deusa, um conteúdo genérico, né? Então, quais são os símbolos dela, quais são os pontos de força, qual o papel dela, né? Então, e hoje eu vou trazer, então, vou começar a adentrar mais os mistérios dela, tá? Tem gente aí que já assistiu essa aula ano passado, mas eu falo que é sempre bom a gente assistir novamente, porque a nossa maturidade e entendimento vai mudando conforme a gente vai estudando o Deus ou a deusa, né? Então, muito obrigada a presença de vocês aí que estão assistindo. E sejam muito bem-vindas, pessoas novas. Qualquer dúvida, então, vocês podem me perguntar, tá? Então, quando a gente fala de chaves, as chaves de Hecate, a gente precisa trazer um pouco do contexto do que são chaves, né? Então, um contexto bem genérico. As chaves, elas permitem com que eu tenha acesso, né? Então, ela é uma estrutura física, né? Se a gente falar de chave mesmo, a gente está falando de uma estrutura física que vai me permitir acesso a lugares que estão fechados ou lugares que são protegidos, lugares que não é para todo mundo. Vai me permitir abrir, por exemplo, cofres, caixas de segredos. Então, a chave, ela possibilita que eu abra e feche locais e coisas que não é acessível para todo mundo, tá? Então, a chave, ela tem muito esse papel no nosso dia a dia. Então, você tem a chave do carro, a chave de casa, a chave, né, sei lá, do cadeado, que prende a bicicleta. Então, essa conotação de chave também vale para o conceito de Hecate, tá? Eu vou depois explicar melhor. A gente também usa no nosso dia a dia a chave como algo importante. Então, por exemplo, eu tenho a palavra-chave, eu tenho a chave do meu problema, que seria uma solução, uma coisa assim importante para resolver aquela situação. E a gente também tem as chaves espirituais. A gente tem as chaves que acessam os portais, a gente tem as chaves que acessam o submundo. E aí ela deixa de ser uma chave física, ela passa a ser um comando, ela passa a ser um número, um código, depende da linha aí que você estiver trabalhando, tá? O importante é a gente ter em mente que a chave, ela serve para abrir, mas ela também serve para fechar. Então, eu posso fechar coisas que eu não quero ver agora, eu posso fechar a porta para ter proteção, e no mesmo conceito ela vai ter dentro da espiritualidade. As chaves, ela foi muito descrita dentro da antiguidade, não só por Hecate. Se você for pesquisar hoje no Google, você vai ter lá, chaves de deuses antigos, vai aparecer Hecate, tá? Porque ela é a portadora das chaves, então sempre vai aparecer ela. Mas existem outros deuses que foram trabalhados e trazidos com essa energia. Então a gente tem, eu acho que está no próximo slide, acho que ficou fora de ordem, deixa eu ver. A gente tem os deuses egípcios, todos eles carregavam a cruz ansata na mão. E a cruz ansata, ou a Anki, né, que a gente fala, ela é uma chave para a vida espiritual. Ela é uma chave para o desdobramento e para a parte de ressurreição dentro do caminho espiritual, no céu deles, lá no esquema dele. Então, a gente tem outros deuses também,
que portavam essa chave. Aí eu trouxe uma foto de Ísis, mas a gente tem a maioria dos deuses egípcios, eles são desenhados com a cruz ansata na mão, tá? Com Anki, que é justamente, então, a chave para o eternidade, que eles falam, né? Então, ela traz esse simbolismo muito grande. E a chave, ela tem um papel tão importante dentro da bruxaria, para aqueles que trabalham com linhas de Quimbanda, Exu e Pombogira, existem diversas linhagens que trabalham com chaves. Então, você tem sete porteiras, você tem tranca-ruas, você tem várias linhas que trabalham justamente com essa energia de trancar e abrir, tanto para os caminhos, quanto para as energias por exemplo, os ataques. Então, você tranca para blindar, para não chegar o ataque em você. Então, essa é uma magia que várias egrégoras utilizam como simbologia. Então, você pode ter uma chave, mesmo que eu não seja devota de Hecate, e fazer uma magia de trancar e destrancar, abrir e fechar, tá? Então, essa magia, ela pode ser feita com as chaves por diversas linhas. E Hecate é uma dessas deusas que traz a chave como um elemento. E essa questão da chave, ela é tão significante dentro do reino da bruxaria que o próprio Vaticano e a própria Bíblia, né, se apossou das chaves. Então, se você for ver o símbolo do Vaticano, são duas chaves. O símbolo de São Pedro, se não me engano, é uma chave também. Então, a gente tem as chaves adotadas pelo cristianismo para poder mascarar o papel das chaves dentro da bruxaria. Então, isso é um conceito que foi adentrando dentro do cristianismo e mascarando o conceito que a gente traz energético de abrir e fechar as coisas. Então, a chave para o reino dos céus está somente na mão do Vaticano e daqueles que acessam através de Deus e Cristo. Tá? Então, eles pegaram esse contexto de que a gente consegue manipular essa energia e colocaram de que somente através deles a gente tem o reino dos céus. Então, é mais ou menos isso que eles fizeram com esse conceito das chaves, tá? Lembrando que a bruxaria e o estudo de Hecate são estudos pagãos. Então, eu vou ser sempre trazer a visão do paganismo e não a visão do cristianismo, tá? Então, a gente às vezes coloca alguns conceitos para comparar e ver o quanto que uma religião se adentra dentro da outra para poder trazer novos devotos e novos fiéis. Mas aqui é mais um exemplo da igreja se apossando de coisas pagãs que eram cultuadas há milênios e para poder, então, mascarar e controlar essa população. Então, aqui eu já falei de Hecate. Então, dentro do estudo de Hecate, ela vai usar as chaves para esses mesmos mecanismos, né? Então, a gente vai ter aquela que abre e fecha os portais para o submundo. Lembrando que Hecate é uma deusa liminar, então ela tem acesso aos três reinos, né? O reino dos céus, o reino da terra e o reino do submundo. E ela tem as chaves, então, desses três lugares, né? Então, ela tem acesso à chave que acessa ao céu, ela tem a chave que acessa ao submundo. Ela também tem a chave dos caminhos na sua mão, então ela pode abrir os caminhos através do uso dessas chaves. Hecate também pode abrir o nosso inconsciente para que a gente faça nossas viagens astrais, para se conecte com a energia de vários deuses, para que a gente conecte com a nossa espiritualidade. Então, o uso das chaves também pode ser dessa forma mais metafórica, né, para abrir a nossa energia, para abrir as nossas possibilidades de reencontro, possibilidades de conexão. E o mesmo pode ser, o contrário também é verdadeiro. Então, eu posso fechar, estou sofrendo um ataque de uma determinada energia. Eu posso me fechar com o uso da chave para que essa energia não chegue a mim. Eu posso fechar um caminho na minha vida que já não me traz mais benefício. Então, por exemplo, eu tinha um relacionamento e eu não quero mais, eu quero cortar aquela energia da minha vida. Eu não preciso fazer nada para tirar, assim, para prejudicar a pessoa, mas eu posso fechar o caminho energético que eu tenho com essa pessoa para que isso não me afete mais. Então, para me blindar, tá?
Então, a gente pode usar a chave tanto para abrir quanto para fechar também no caminho de Hecate. Então, a Hecate usa dessa ferramenta para fazer as manifestações e as magias dela. Dentro dos conceitos de Hecate, a gente tem um epíteto, né, que seria uma derivação de Hecate, vamos dizer assim, um sobrenome de uma das frentes de Hecate, que chama Hecate Cleidoskos, que é aquela que é a guardiã das chaves. Então, esse epíteto é o que é mais responsável por essa abertura e fechamento de energia, tá? Claro que se eu trabalhar com outras linhas, outros epítetos de Hecate, eu também vou conseguir ter acesso e fazer o que precisa. Mas se eu acionar esse epíteto específico, ele já vem com toda a energia trabalhada na abertura e fechamento das energias através do uso das chaves, tá bom? E a importância das chaves, como eu falei, ela era muito grande dentro das culturas antigas, né? Então, a pessoa que ela era assim com maior status, ela possuía as chaves para os grandes templos, ela possuía a chave da cidade, ela possuía a chave do conhecimento, então ela era aquela portadora da biblioteca, né? Aqueles grandes estudiosos que só eles tinham acesso aos livros. Então era um status você possuir e ser o guardião de uma determinada chave. E na Grécia Antiga eles tinham muito isso. A pessoa que tinha essa chave, que era guardiã da chave dos templos, era quase um rei na cidade. Ela tinha mais importância às vezes do que o rei, porque ela que passava todo o conceito do que se deve fazer, do que não se deve fazer. Né? Ela era como se fosse uma consultora para aquele governante daquele local. Então, as chaves eram extremamente importantes. O simbolismo de você ser um guardião de chave era algo assim gigante e normalmente era passado entre as famílias ricas da cidade, né? Então, assim, era status isso, tá? E esse ritual, e a gente tem hoje relatos de um templo de Hecate que fica lá na Turquia, né, na região de Lagina, que eles tinham um ritual que acontecia lá todo ano, que era o ritual das chaves. Então, a sacerdotisa responsável pelo templo, ela saía junto com o cara que era guardião das chaves, se eu não me engano, não, a sacerdotisa do templo, ela era a guardiã das chaves. E ela ia até o governador lá da cidade e entregava a chave da cidade. Então, ela tinha a responsabilidade de passar para ele a chave da cidade. Ela que abriu os caminhos de uma vida próspera e que a fartura dominasse aquele ano ali, porque ela estava trazendo as bênçãos através das chaves de Hecate para aquela região. Então, todo ano era escolhido uma sacerdotisa e uma guardiã das chaves. Nesse lugar não se repetia, então cada ano era uma pessoa, era uma menina, geralmente elas eram meninas novinhas ainda que fazia esse processo de guardiãos da chave, e junto com sacerdotisa, então elas faziam esse ritual. E todo ano tinha que ter as bênçãos das chaves para que a cidade tivesse então uma boa colheita, tivesse pouca chuva, assim, porque lá tinha muito problema da água invadir a cidade, destruir plantação. Então, eles acreditavam muito que você tendo as bênçãos de Hecate através da abertura das chaves, você tinha um ano próspero, né, e produtivo. Então, esse ritual é um dos poucos rituais que se tem acesso hoje, que se conhece, da época de Hecate. E esse templo lá em Longina, ele tem os registros desses rituais. Então, o que eles não sabem era mais ou menos que época que era feito. Eles acreditam que era na época da primavera, mas não tem muita certeza. E se durava pouco tempo ou muito tempo, né? Quanto o período desse ritual, se era um dia ou se era uma semana. Mas o que eles sabem é que tinha uma conotação até política na cidade, o ritual das chaves e a importância de Hecate ali na região. Então, como eu falei, Hecate usa muito do elemento chave para fazer a sua magia. Tanto que dificilmente você vai ter um altar para Hecate que não tenha chaves.
As imagens de Hecate, todas elas têm pelo menos uma das faces segurando a chave. Então, aqui eu tenho uma que eu trouxe aqui, que tem a chave aqui na mão dela, tá? Mas é difícil não ter uma representação da chave nas gravuras ou nas estátuas dela, mesmo que seja um símbolo, que nem essa que está aí projetada para vocês, a chave está pendurada no pescoço. Existem algumas estátuas que a chave está na mão, mas ela não é uma chave física, tipo essa chave assim. Ela é como se fosse um bastão com os dentes na ponta, que também significa uma chave. Então, tem várias representações, mas a chave está sempre ali e ela traz sempre essa conotação de abrir e fechar possibilidades, caminhos, energias, padrões mentais. Então, eu não quero mais pensar desse jeito, eu não quero mais ser uma criança birrenta, eu quero mudar o meu padrão de pensamento. Então, eu vou pedir para que Hecate tranque aquele padrão que não me agrada mais e que abra novos padrões para que eu possa crescer com sabedoria, para que eu possa trazer uma frente minha que estava meio adormecida, tá? E a gente também pode utilizar as chaves de Hecate para trazer abundância para a nossa vida, né? Então, eu quero abundância positiva, então eu quero dinheiro, eu quero que a minha vida seja próspera financeiramente, eu quero viagens. Eu posso utilizar das chaves de Hecate para abrir as oportunidades para que isso chegue até a minha vida. E eu também posso trancar coisas que eu não quero mais e que estão me prejudicando. Então, eu quero trancar a abundância de problemas, eu quero trancar a abundância de negatividade, para que o positivo sobressaia, tá? Então, a gente sempre pensa em abundância como algo com bastante positivo, dinheiro, mas a gente tem que lembrar que a abundância, ela é algo que você tem muito, mas pode ser bom e pode ser ruim. Então, quando a gente for pedir, a gente tem que falar que a gente quer abundância positiva, a gente quer abundância de coisas boas, prosperidade de coisas boas no nosso caminho, tá? E a chave de Hecate pode fazer com que as possibilidades se abram para que isso aconteça. Eu gosto sempre de lembrar que, assim, Hecate, ela possibilita as coisas que chegam para a gente, só que ela também trabalha a nossa sombra. Então, ela jamais vai fazer com que as coisas cheguem de mão beijada. Se você não tiver o aprendizado daquilo que você está passando, você não vai colher os frutos. Então, quando ela abre um caminho para que você tenha abundância positiva, você precisa aprender algo com aquilo e você já aprendeu e hoje você tem merecimento para colher aquilo. Mas você vai sempre ser trabalhado na sua sombra e nas questões internas suas. Então, tipo, por que você está querendo a abundância positiva, né? Será que você está fazendo para merecer? Então, assim, você quer abundância positiva, ela vai abrir o caminho para você ficar rico, mas se você não trabalhar, isso não vai chegar para você. Então, ela vai possibilitar que isso aconteça, mas você também tem que fazer a sua parte, tá? Então, assim, dentro da bruxaria negra, né, das bruxas negras, das deusas negras, normalmente a gente tem que fazer a nossa parte também para merecer. Então, não é porque assim, você foi escolhido por ela que ela vai facilitar para tudo chegar de mão beijada. Não. Se você não fizer a sua parte, por mais que ela abra os caminhos, as coisas não vão chegar também, tá? Ou vão demorar mais para chegar do que poderiam chegar mais rápido. Então, lembrando sempre isso, que Hecate é uma bruxa uma deusa que vai trabalhar a sua sombra. Ela vai trabalhar os seus medos, ela vai trabalhar os seus defeitos, e através disso ela vai te ensinar os caminhos e abrir as possibilidades para você, tá? Gente, então, a parte de teoria que eu tinha para passar para vocês era isso. Alguém tem alguma dúvida? Porque depois a gente vai fazer uma meditação onde eu vou guiar vocês nesse processo, tá? Então, aproveitem para tirar suas dúvidas, pode perguntar, fiquem à vontade. Se não quiser perguntar no microfone, pode perguntar no chat, tá?
Bom, acho que tá tranquilo, né? Ou vocês estão com muita vergonha. Mas assim, gente, as chaves de Hecate, a gente pode, não só de Hecate, né? Mas as chaves, de modo geral, dentro da bruxaria, a gente pode fazer o que a gente quiser, desde que a gente tenha a intenção do que vai fazer, né? A gente pode ter o elemento físico ou não, mas se você tiver, você faz a manipulação da energia utilizando do elemento físico, tá? Mas você pode abrir e fechar o que você quiser. Então, assim, você vai utilizar do conceito das chaves para fazer sua magia. Ah, eu quero fazer uma magia, tipo, para... Bem ridículo, né? Minha porta de casa trancou, perdi a chave. Posso fazer uma magia? Pode. Se você conseguir fazer ela funcionar, tá valendo, entendeu? Você pode abrir e fechar. Então, a gente sempre vai utilizar do elemento para fazer a magia que a gente quer. E a Hecate vai usar essa frente também para fazer diversos trabalhos na gente. Então, quando eu peço abundância, ela pode utilizar das chaves dela para fazer esse mecanismo. Se eu vou... Existem outras ferramentas que ela usa? Existe, mas também depende de qual afinidade que você tem com os elementos dela. Então, se você prefere, por exemplo, trabalhar com as chaves, prefere trabalhar com as tochas, prefere trabalhar com as encruzilhadas, isso vai também muito da sua afinidade com os epítetos de Hecate, com as energias de Hecate, para fazer aquilo acontecer, tá? Mas a chave é uma boa ferramenta para fazer essas magias. Gisele, você ia perguntar alguma coisa? Como eu sempre gosto de falar que, assim, quando a gente está trabalhando com uma energia, com uma deusa ou um deus que a gente não tem, assim, por exemplo, eu não nasci dentro desse contexto e comecei a me interessar pela deusa. Eu vou começar a estudar sobre ela, eu vou começar a ler, ver podcast, fazer diversas interações com os conhecimentos dela e vou começar a afirmar a energia dela, por exemplo, na minha casa. Vou acender uma vela para ela, vou conversar com ela, vou fazer oferenda para ela, mas sem pedir nada em troca, tá? Vou começar a fazer uma amizade com a deusa para que exista, então, essa aproximação entre ela e eu, porque ela não sabe quem sou eu. E também ela tem que ver se eu vou ser uma pessoa devota a ela, entendeu? Então, existe essa correlação. Você tem que fazer essa amizade com a deusa, você tem que cultivar essa interação com ela, para que ela te enxergue. Uma vez que ela te enxerga, aí você passa a ser merecedora da confiança dela. Mas aí você vai fazendo, ela vai começar a trabalhar com você para depurar suas sombras, os seus medos. Então, se você vai ganhando estrelinhas, assim, vamos dizer, pontinhos com ela, e até a hora que ela começa a te ver como uma pessoa que, ok, vou ajudar porque tá merecendo, entendeu? Mas é aos poucos. Não é assim, tipo, vou acender uma vela, ela vai resolver minha vida. Cleo, eu sou do tipo que eu acredito que magia é uma coisa muito pessoal. Então, assim, existem livros que têm magias, existem rituais, que para você pode funcionar e para mim não. Eu acho que o mais importante dentro da bruxaria, pelo menos para mim, eu vejo esse conceito, é a intenção que você coloca no trabalho. Então, às vezes, eu não preciso fazer um grande ritual. Se eu tiver, por exemplo, a chave de Hecate, uma vela, e a intenção do que eu quero fazer, e eu puser força nessa intenção, a magia, ela tá no verbo, tá? Tanto que a gente fala que as maiores pragas que acontecem são quando a gente deseja mal a alguém, porque a gente está soltando no verbo a energia para aquela pessoa. Então, às vezes, fala, praga de mãe pega. Pega, porque a mãe está numa raiva tão grande quando ela joga praga, que ela passa energia pela boca e aquela energia pega ela, não precisou de uma vela, ela não precisou de uma chave, e ela fez a magia ali. Então, eu acredito que magia é muito pessoal. Eu, quando faço magia, eu tento colocar os 4 elementos no meu... Ai, como é que chama, gente? Esqueci o nome.
no meu altar. Então eu ponho vela, eu ponho incenso e eu ponho um cristal. E aí eu vou fazer a energia, vou fazer a magia buscando a energia que eu preciso para aquilo, tá? Então eu vou abrir a porta da sabedoria, eu vou trabalhar para aquilo fazer com que a energia que eu estou demandando vá para aquilo. Não adianta falar assim, nossa, eu quero que essa chave abra a porta. Não vai abrir, entendeu? Mas aí eu tenho que pôr toda a força no que eu estou fazendo. Se eu não tiver a chave, a magia funciona também da mesma maneira, desde que eu decrete. Só que quando eu tenho o elemento na mão, eu visualizo mais. Então, por isso que a gente fala que é legal ter as chaves, tá? Mas se você não tiver também, você pode direcionar a energia para o que você precisa. Esses epítetos, pode, ô Souza. Eu acho assim, epíteto é muita questão de afinidade, tá? Então, por exemplo, o epíteto das chaves pode, porque ela pode abrir a sua visão, ela pode abrir ela pode abrir a leitura das cartas, então ela pode abrir as mensagens ali. Eu, por exemplo, já gosto mais dos epítetos mais densos para trabalhar. Então, eu acho que eu leio melhor, por exemplo, o baralho com os epítetos mais densos do que o epíteto da chave. Mas isso é questão de afinidade energética, tá? Então, se você acha que esse epíteto para você é um epíteto que te atrai, ele é bom também para isso, porque ele vai abrir a energia do oráculo, ele pode abrir a vidência, ele pode abrir a energia do consulente, né, os caminhos para você chegar até a energia do consulente. Então, é um epíteto válido para oráculo também. Então, eu acho que, mas é o que eu falo, a afinidade com o epíteto, eu acho que fala mais do que o tipo de epíteto que você está trabalhando. Eu gosto dos mortos inquietos, né? Então, eu vou trabalhar mais com os epítetos mais densos. Respondi, mais ou menos? Beleza. Gente, mais alguma dúvida? Aproveita, pergunta. E às vezes o grupo tem tanta mensagem que eu acabo não vendo, não consigo responder tudo. Então vamos para a nossa meditação. Eu vou pedir então para que vocês se coloquem em posição confortável, tá? Fechem os olhos. Respire 3 vezes bem lentamente. E se vejam andando descalço num deserto. A areia não está tão quente, então dá para você pisar com conforto naquela areia. Mas você não vê nada à sua volta. Não tem uma folha, não tem uma construção. É só você, a areia e o sol. Você então segue caminhando, sem rumo, até que então você se depara com uma cabana. E essa cabana tem 3 portas. E na frente dela tem uma chave. Você então pega essa chave em suas mãos, olha para as 3 portas e fica então na dúvida de qual porta você quer adentrar. Então surge ao seu lado
uma figura feminina. E essa figura fala para você que essas 3 portas, elas te levam ao passado, ao presente e ao futuro. E que você adentrando ao passado, você pode resolver problemas que interferem hoje no seu presente. E isso pode resolver questões financeiras no seu momento agora. Você entrando no presente, na porta que representa o presente, você tem acesso a modificar seu padrão mental e trazer a fortuna para você, hoje, no presente. E a porta do futuro, você pode adentrar e perceber o que você se tornou, tendo a possibilidade de não chegar àquele local daquela maneira. Então você consegue, acessando a porta do futuro, se ver daqui a alguns anos e modificar o seu presente para que hoje você não chegue em quem você seria no seu futuro. Lembrando que a porta do presente, ela é agora. A porta do passado, ela modifica o seu presente. E a porta do futuro mostra quem você está destinado a ser se você seguir o caminho que você está seguindo hoje. Agora você escolha qual a porta que você quer adentrar. Pegue a chave em sua mão e abra a porta correspondente ao passado, ao presente ou ao futuro, com a certeza da escolha que você está fazendo hoje. Agora, você tem a possibilidade de curar um passado que reverbera na sua vida. Você tem a possibilidade de adentrar e resolver um problema pontual agora, ou você tem a possibilidade de se ver no futuro e remediar para que as coisas saiam da melhor maneira possível. O que você vai escolher? Adentre então na porta escolhida e observe as coisas que estão à sua volta. As lições que são passadas dentro daquele lugar que você escolheu entrar. Qual o momento que você escolheu vivenciar? Você escolheu curar algo? Você escolheu o imediatismo de ter algo na sua vida hoje que amanhã você pode não ter? Ou você escolheu melhorar o seu futuro para que ele seja pleno? Perceba tudo que está dentro desse local, tudo que está sendo falado para você, tudo que está sendo mostrado neste momento, na sua imaginação. As coisas que estão sendo mostradas na sua tela mental em relação aos seus processos, às suas energias e aquilo que você precisa modificar ou não. Não existe o certo e o errado. Existe apenas o que você quer para você. Algo curativo, algo imediato, ou a possibilidade de ser melhor.
Perceba a cura que Hecate está fazendo com você, trazendo para o seu consciente o que você quer para a sua vida. Se você é uma pessoa que quer se curar, você é uma pessoa que quer ser melhor, ou você é uma pessoa que está no aqui e o agora, querendo desfrutar das coisas boas da vida. E Hecate trazendo esses ensinamentos para vocês, Hecate começa a mostrar o seu submundo. Começa a mostrar a sua negatividade, a sua densidade interna. Todos que estão fazendo esse processo poderiam adentrar nas 3 portas. Mas o que é mais importante para você hoje? É resolver o passado, o presente ou o futuro? O que você visa na sua vida hoje? Busque essas respostas dentro da sala que você se encontra. Busque enxergar quem você é, os seus interesses, os seus receios e as suas projeções. Como eu disse, ninguém vai julgar vocês pela escolha que vocês fizeram. Apenas você mesmo vai saber o que escolheu e o quão isso foi importante para que você descubra quem você é no seu interior. Respire ancorando a energia dessa sala. Puxando a sabedoria para ver aquilo que precisa ser visto e que mesmo que você não veja neste momento, para que isso seja trazido para você durante os sonhos da próxima semana. Uma vez, então, finalizado o seu processo de compreensão e de busca, você sai da sala a qual você se encontra, tranca a porta e entrega a Hecate as chaves da sua vida, dos seus caminhos. E então volta pelo mesmo caminho que você veio, mas com a certeza de que você agora começou a se conhecer e começou a acessar o seu interior, o seu submundo pessoal. Ave Hecate. Conforme vocês forem finalizando, respirem por 3 vezes novamente e vai ancorando a energia de vocês no aqui e no agora. Vocês estão bem, gente? Todos bem? Laroyejo. O mais bacana é que eu programo uma meditação e a hora que eu começo a falar vai para outro caminho, tudo bem, vamos embora. É o que precisava. Então é isso.
Gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém não está bem? Alguém precisa de qualquer coisa? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Vocês fiquem à vontade. Sim, total conexão entre eles, né? Eu falo, dependendo de qual a meditação, vem um ou outro que encosta aqui para ajudar no processo. Eu acho muito legal isso, a gente sentir essa conexão, né? A magia, ela é muito, assim, várias linhas, né? Quando a gente está falando de paganismo, a gente trabalha com diferentes frentes juntos, sem problema, né? Um não interfere tanto no outro, assim. E dentro das linhas negras, eu acho que faz total sentido a esquerda estar junto. Gente, então era isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, conseguido fazer a meditação. Qualquer dúvida vocês podem me chamar, pode perguntar, tá? Como eu falei, o grupo tá muito dinâmico esses dias, então não consigo ver tudo imediatamente, porque apesar de bruxa eu também trabalho, então ainda não vivo de bruxaria. Mas, então, quando eu consigo, eu tenho acesso, aí eu respondo vocês dentro do possível, tá? Mas pode mandar mensagem que assim que der eu respondo. E é isso. Eu agradeço que vocês entraram hoje no horário. Porque, como eu falei, fica difícil, depois que eu começo a projetar, eu não consigo acessar e não consigo ver se tem alguém querendo entrar, né? Então, assim ninguém perde a aula, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez. Uma boa noite a todos. Que te abençoe a semana de vocês. E semana que vem a gente tem mais uma aula, tá bom?